Quase todos os dias, nos nossos noticiários, a gente acompanha casos de crianças sendo agredidas, menores sendo violentados. São histórias lamentáveis, de embrulhar o estômago de qualquer um. Amanhã é dia 4 de julho, o Dia Internacional de Combate ao Abuso de Crianças e Adolescentes. É uma oportunidade de alertar a sociedade sobre os diversos tipos de violência que atingem as pessoas dessa faixa etária, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Somente na semana passada, 2 casos chocantes foram registrados aqui no estado. Um pai jogou o próprio filho de 4 meses de um barranco de 5 metros de altura em Nova Esperança, Cariacica. A cena foi vista por vizinhos que ajudaram a salvar o bebê. O vídeo registrou o momento da prisão do pai, Júlio Iglesias Silva Brito. Para os policiais, ele ainda negou. Mas não, eu joguei não. Você não pode brincar, a mãe dela, ela que deixou a minha filha bater a cabeça na cabeça. Eu estou me falando a verdade, filho. Já em Vila Velha, um homem de 48 anos foi queimado vivo pela população depois de descobrirem que ele estuprou uma menina de 10 anos de idade em Jabaeté. Nós estabelecemos, quando começamos a viver em sociedade, que o Estado queria nos proteger. Então, quando acontece algum crime, a gente precisa chamar o Estado, a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas as pessoas, infelizmente, também reagem. Elas não suportam isso. Crime de estupro de vulnerável, que é o estupro contra menor de 14 anos, causa um reflexo negativo muito grande, é muito sofrido para as pessoas. Por quê? Porque essas crianças, em alguns casos, elas não conseguem nem entender o caráter ilícito da ação, elas não conseguem nem entender o que está sendo feito com ela. Então isso é muito atroz e crime dessa natureza traz reflexo negativo para essa criança e para esse adolescente, para a vida toda, e às vezes ela nem sabe que ela está refletindo por conta de ter sido vítima de um crime dessa natureza. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, até junho desse ano o Espírito Santo registrou 539 casos de crimes contra a dignidade sexual infanto-juvenil. Esse número teve uma queda de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o estado registrou 623 casos. 82% dessas vítimas são meninas e quase 60% dos casos acontece dentro de casa. Às vezes pelo pai, pela mãe, por mais absurdo que possa parecer, pelo tio que entra no quarto e apalpa a criança. E nesses casos, inclusive, a palavra da vítima é determinante, porque são crimes que não deixam vestígio, que não tem uma filmagem, não tem uma testemunha, porque ele entra no quarto à noite, por exemplo, então não vai ter como comprovar. Então a palavra da vítima nesses casos é determinante. Para crianças e adolescentes que passaram por esse trauma, as marcas ficam para a vida toda. Por isso, a família precisa estar atenta aos sinais. O comportamento dela muda. Ela fica introspectiva, ela não quer ir para a escola, ela não quer ir para o futebol, ela fica chorosa, ela reclama de dor. Então os pais precisam ficar muito atentos a esses sinais, que são verdadeiros sinais de que essa criança está sofrendo algum tipo de violência. A pena nesse tipo de caso pode chegar a 40 anos de prisão. O que traz sensação de segurança para as pessoas é a demora no julgamento dos processos. Então o Estado ele precisa dar as respostas, condenando ou absolvendo as pessoas, mas a gente precisa de processos que sejam julgados com celeridade, rápido. A gente não pode achar comum e natural que um processo demore 6, 8, 10, 15, 20 anos, porque, na verdade, inclusive, o Estado perde o direito de punir as pessoas por conta da prescrição. E isso traz uma sensação de segurança para a sociedade como um todo. Então, a resposta é, os processos precisam ser julgados com mais celeridade. A gente não pode ter um processo muito lento, muito demorado, porque isso traz uma sensação de segurança muito grande para a gente. Você percebe a gravidade desses números que nós mostramos agora? Até junho desse ano, ou seja, nem terminou o primeiro semestre, né? O estado registrou 539 casos de crimes contra a dignidade sexual infanto-juvenil. Se você fizer uma conta rápida, são 90 crimes por dia. Por mês. Nós estamos falando de casos registrados, tá, gente? E quantos outros não são? Quantos casos ninguém fica sabendo, ninguém filma, como foi o caso da menininha de Jabaeté, que a irmãzinha filmou, né? Então, realmente, são quase 100 casos por mês e as famílias precisam ter muita atenção aos sinais que essas vítimas apresentam para que esses números realmente apresentem uma queda significativa, que é o que a gente torce todos os dias, né?